Olá, estamos começando o 2+1, Economia de um Jeito Fácil. No programa de hoje, eu tenho a companhia do empresário Marco Roberto Moura do B, presidente da CONE. Obrigado, Marco. Obrigado, Castilho. E do consultor Paulo Guimarães, que representa a CEPLAN, que também trabalha. O programa de hoje é sobre o terminal de container de Suape, a necessidade de um segundo terminal e o debate que está começando oficialmente a partir de uma audiência pública que a ANTAQ promoveu na última quinta-feira. Esse debate é importante porque vai definir se Suape terá mesmo um segundo terminal, quais serão as condições e também um pouco representa o futuro do terminal de Suape, que está completando 40 anos. Eu vou mostrar aí uma reportagem que o Jornal do Comércio publicou na última quinta-feira, que mostra da importância disso. A ANTAQ promoveu uma audiência pública e vários atores participaram dele, e a conversa foi como encaminhar essa discussão. E eu pergunto a Marcos Roberto, chegou a hora de Suape ter um segundo TECOM ou ainda não é tempo? Castilho, obrigado de novo por estar por aqui. Eu acredito que sim. Eu acho que todas as medidas que são tomadas hoje, elas refletem no longo prazo. Para você ter uma ideia, se o leilão acontecer em 2019, e o contrato for assinado até o final do ano, de 2019, a obra vai levar 4 anos a partir de 2020. Então, nós estamos falando que um segundo terminal estaria operando em 2024, se tudo der certo em termos de cronograma, ou até 2025, quando o terminal de containers 1, TECOM 1, vai estar a 7 anos do final da sua concessão. Então, eu acredito que para se ter competitividade, questão de oferta de serviços, infraestrutura para o cliente final, que é o que importa para a geração de ICMS, renda, emprego, é atrair carga para Pernambuco, eu acredito que sim, que é importante nesse contexto de competitividade. Ô Paulo, é interessante fazer esse debate num momento em que você está numa crise econômica, ou que a gente está patinando no crescimento. Não é precipitado você começar a falar isso, mesmo com as razões que o Paulo deu. O problema é que o mercado não está reagindo como seria o ideal. Esse é um desafio grande, é um desafio conjuntural. Mas eu concordo com o Marcos quando a gente está falando de uma estrutura que tem um tempo de maturação de longo prazo, né? Nós estamos falando de uma estrutura importante que traz uma movimentação para o estado de Pernambuco. E eu acho que a discussão, independente da conjuntura de crise, ela tem que ocorrer, ela tem que ter uma visão de longo prazo, ela tem que trazer competitividade ao sistema portuário pernambucano. A gente vai ver daqui a pouco que Suape está caro, Suape está dentro desse contexto internacional. Aí, que tem aí uma tabelinha azul, e a gente pode mostrar aí. Suape não é um porto barato. Exatamente. E a gente está falando de um sistema portuário que é inserido no contexto internacional. Então, a gente tem que olhar para a competição nacional, a gente tem que olhar para os preços externos e a gente tem que observar que o propósito final é a oferta exatamente de serviços de qualidade e com preço competitivo. Então, independente da gente estar hoje num momento de crise, isso talvez tenha dificuldade nos últimos anos, essa discussão do segundo terminal, mas a gente tem que olhar, como colocou Marcos, para 2025, 2030, 2035. Estamos falando de 20, 25 anos. Então, isso tem que ser tomado decisões no momento, olhando essa perspectiva futura. Parece claro que vocês dois concordam com a necessidade disso. Agora, a questão é, o modelo que está sendo proposto, ou a conversa está começando por um projeto que repete outras licitações no Brasil. A questão é, a gente está vendo aí, Suape cobra em torno de entre 1.150 e 1.200 dólares para você fazer um deslocamento de um container, quando internacionalmente você tem alguma coisa em termos de 300, pelo menos que a gente pode falar no Canal do Panamá. Mas, e essa questão? O que é que garante que um novo terminal você torne Suape competitivo?
Eu concordo, Castilho, que tem um ponto muito importante que você tocou aí, que é o modelo. Tá? Então, assim, eu concordo com o segundo terminal, desde que alguns pontos desse modelo sejam revistos e até o próprio TECO 1 também seja beneficiado dele. Para que esses dois ativos possam estar dentro de uma mesma regra do jogo. Então, por exemplo, você tem duas formas de cobrar hoje a União, porque depois de 2013, com a lei dos portos, o Estado teve, né, todos os estados do Brasil, não foi só Pernambuco, que perderam o poder perderam o poder. Então, hoje, isso tudo, esses recursos, grande parte deles irão para o governo federal. E existem dois formatos. A outorga, que é um valor fixo que se paga à União, neste caso, e um valor variável que irá para o Estado. Quer dizer, logicamente que o valor fixo é mais seguro e melhor. A União vai ganhar de todo jeito. Vai ganhar de todo jeito. Claro. Então, o ponto, nessa circunstância que nós estamos inseridos, é que a maior outorga, ou seja, quem pagar mais a outorga, nesse valor fixo, ganhará esse leilão. O que não é o ideal para um ambiente competitivo. O ideal seria você fazer uma cobrança de menor tarifa e ter uma remuneração variável em função do crescimento de demanda. Dessa maneira, os clientes estariam beneficiados, esse problema que foi apresentado na tabela poderia ser mitigado e a gente ter mais carga, mais geração de imposto, mais renda, mais emprego para o Estado de Pernambuco. Então é muito importante ver esse modelo e, além disso, se a gente continuar com a outorga, nada garante que esses recursos que vão ser pagos à União não vão ser, por exemplo, utilizados para cobrir déficit das contas federais. É verdade. Então, é muito importante discutir essa blindagem. Como é que esse recurso que vai para Brasília volta para ser investido em alguma garantia que volte aqui, certo? É muito importante. Ô Paulo, isso representa uma coisa bastante interessante. Nós estamos discutindo a ponta, o custo do container, no mercado global e que me parece muito claro que é o seguinte, isto é o resultado de uma engrenagem maior. Talvez não seja o momento de, antes de chegar, ou chegar junto com o novo terminal, a discussão de como é que vai se chegar nesse terminal, em que cenário o Estado de Pernambuco, por exemplo, vai estar, de pensar em algum planejamento maior? Exatamente, Castilhos. Eu acho que isso faz parte de um contexto que traz consigo a discussão do desenvolvimento do Estado, né? Nós estamos falando aí de uma questão infraestrutural e de logística de apenas um instrumento, que seria um terminal de contêineres. Mas nós temos todo um contexto a ser discutido de um Estado que tem utilizado como estratégia a divulgação de ter um posicionamento estratégico geográfico, mas isso hoje não garante mais competitividade, né? Isso tem que ser agregado de uma melhor infraestrutura, de inovação, de uma discussão que é muito mais complexa do que apenas um terminal de contêineres. Então, acho que tem como pano de fundo todo um contexto logístico e de inovação do Estado como um todo, inclusive do interior. A gente tem que lembrar que a discussão não é só litorânea, a discussão não é só aqui na região metropolitana. Nós temos uma série de outros equipamentos, como aeroportos. Agora se discute muito a questão do voo para a Serra Talhada, que é importante. Se discute toda as cargas de Petrolina, por onde elas saem. Então, que não saem por swap. Esse é um contexto importante e eu acho que Marcos colocou isso muito recentemente no seminário, para discutir exatamente como é que fica o plano de desenvolvimento do Estado com esses vetores voltados para a logística e inovação. Como é que a gente vai discutir isso para tornar ainda mais competitivo? Só preço de movimentação em container não resolve o nosso problema. Marco, você é um operador logístico, sente isso no dia a dia do teu negócio. Agora, quando a gente fala nisso, está uma velha discussão do governo, diz, olha, os investimentos que foram feitos lá em swap, o TECOM funciona muito bem, está na hora de a gente voltar a fazer o novo TECOM, porque a questão da competitividade. A sensação que eu tenho é o seguinte, é que você, sem esse cenário que Paulo traça, você vai ter uma competição de dois terminais sem que haja uma discussão muito forte de qual seria a remuneração dele. Como é que você vê essa questão do custo final? Como trazer isso para uma realidade global? Você tem alguma percepção de, a nível... Como você trazer, por exemplo, alguma coisa próxima do que já se faz no mercado hoje? Como esses dois postos poderiam tratar na sua visão? Lá no seminário, Castilho, ficou muito evidente na parte final, quando todo mundo fez o debate, você participou,
que esse custo ele é muito elevado. E aí, no final, você pode estar falando de várias frentes de trabalho, investimento em infraestrutura, mas no final o que interessa é o cliente. Porque ele vai vir para a Swap, já que a gente quer que a Swap seja um hub internacional, se ele está pagando 1.100, se, por exemplo, em Santos é 750. É verdade. Né? Então, o ponto principal aí, realmente, para o próximo governador, a partir do próximo ano, vai ter que pegar esse assunto e tratar com atenção. Porque se quer trazer o investimento do TECON 2, tem que ter uma discussão franca, positiva com o TECON 1, com a ANTAC, e costurar isso com liderança política. Vai ter que ter dedicação nesse assunto para poder desatar esse nó e ter um reequilíbrio para que quem se beneficie seja o povo mesmo, seja renda, seja emprego. É isso que precisa ser feito. Paulo, uma coisa que me chamou a atenção, e você deve estar acompanhando também, é o seguinte, é que os 3 estudos que foram apresentados pela ANTAC para justificar esse debate, eles falam na necessidade de um novo terminal, mas aquilo que Marcos coloca, o modelo é o mesmo, o modelo é de briga em que você vai pagar muito e você vê alguma outra solução de, por exemplo, avançar nesse que Marco Roberto coloca, de tentar um novo modelo, ou pelo menos uma força que os dois pudessem ser competitivos, porque a sensação que eu tenho é o seguinte, vai haver uma disputa feroz, ou pelo menos muito forte, na questão do segundo terminal, e a questão de tarifa não está posta. A sensação que eu tenho é isso. Esse é o risco da gente estar discutindo o TECON 2 e acabar tendo uma disputa tão séria que a gente acabe com um novamente. Né? Seja o primeiro ou seja o segundo, como o Marcos colocou. Então, eu acho que a melhor solução é realmente da tarifa mínima. Quer dizer, você tem que observar o lado do custo do consumidor. O cliente final. O cliente final. Então, qual é o melhor modelo para que esse custo chegue de maneira equilibrada para esse cliente? Um custo que remunere o investidor, obviamente, né? Porque senão você não tem viabilidade do negócio, é um negócio de alto vulto de investimento. Você tem que viabilizá-lo, mas você tem que trabalhar com a mínima tarifa possível para que esse consumidor final... Então. Agora, as condições elas têm que ser iguais. Isso eu concordo, porque senão você já cria um desequilíbrio de partida, você não vai ter competição. E essa então você iniciativa, tem que ter Castilho, condições só complementando, ela já ocorre, por exemplo, no terminal de veículos. O terminal de veículos de swap, que também está sendo licitado, está sendo pelo mecanismo de tarifa mínima. Então, é uma coisa que precisa ser discutida e não está se inventando a roda, quer dizer, é um modelo conhecido. Né? O que é bastante importante observar, para as pessoas que estão vendo isso, é o seguinte, é que para o governo do Estado, o TECON 1 é um grande negócio. Virou um grande negócio. E mesmo essas tarifas aí, por exemplo, a repasse de recursos do TECON 1 para o governo do Estado faz com que ele seja a maior receita direta que o terminal tem. É muito bom para o Porto, mas não está sendo muito bom para a questão da competitividade, porque nós estamos falando aí de um terminal que já vai completar 15 anos e não consegue passar de 500 mil. A experiência internacional vai muito além disso num porto desse tamanho. É isso, é verdade? É verdade. Agora, é importante lembrar também, Castilho, que esse modelo do primeiro terminal foi proposto pelo atual operador. Quando foi a licitação, o atual operador fez uma proposta que ela ia crescendo a cada década das 3 décadas que somam o prazo total dos 30 anos. Acontece que tem uma crise no meio maior dos últimos 120 anos, entendeu? Que provoca uma situação inversa. À medida em que a outorga está aumentando, a economia que se esperava que fosse sempre crescente, ela muda. Então, isso é importante salientar. Agora, com certeza, se essa discussão for franca e verificar todos os benefícios diretos e indiretos, é muito melhor para Pernambuco que se deixe de pagar a outorga como está e se crie um ambiente competitivo. Agora, isso precisa ser revisto junto com o TECON 2 e para que swap tenha opção. Os clientes de swap precisam ter opção, porque senão fica essa história de hub só no discurso. Ô Paulo, uma coisa que você falou aí que eu acho que é preocupante. Essa discussão está entrando numa forma, com essas dificuldades que vocês já colocaram aqui, a gente não corre o risco de querer 2 e ficar somente com 1 e numa situação... Você acha que o cenário internacional deveria ser observado também, ou deve ser observado pelo governo e pela ANTAC sobre isso? Como é que está esse mercado e trabalhar num cenário de longo prazo?
Exatamente. Veja, uma situação conjuntural, uma situação de crise que a gente está passando e que tudo indica, estamos saindo ainda devagar, mas vamos sair dela, ela não pode determinar o modelo ou tipo de investimento de uma estrutura desse tamanho, né? Então, tem que se pensar no cenário de longo prazo, tem que se pensar que a economia mundial hoje está em franco crescimento, né? Nós temos uma situação de liquidez internacional, de busca de investidores por modelos competitivos, modelos saudáveis. Então, você tem uma situação internacional que ela já é favorável. A gente está atravessando um momento político importante, mas até o final do ano nós vamos ter, para qualquer que seja o lado político, um cenário definido. A partir desse cenário definido, a gente vai ter equipe de governo, a gente vai ter digamos, um cenário mais seguro do ponto de vista de para onde a gente vai estar indo. Então, isso faz com que esse ambiente se torne razoavelmente mais seguro para investidores. Então, esse pensamento ele tem que ser de longo prazo, ele não pode ser para 2019, 2020. E não pode se restringir somente ao terminal. E não pode se restringir até o terminal. Então, voltando à questão do estrutural maior, né, uma discussão que a gente teve, e Marcos pode falar melhor na questão da discussão da Carta dos Portos, no seminário, que é um ponto fundamental de se discutir a competitividade do Estado como um todo, né, usando os vetores de logística e de inovação. O Estado tem o Porto de Suape e outras infraestruturas importantes, e tem um centro de tecnologia da informação, Porto Digital, CESA, as universidades, com a capacidade incrível de criação. Como é que a gente aproveita essas forças de Pernambuco, essa inteligência local, para fazer com que esse estado se torne competitivo e realmente o hub logístico se torne uma realidade. Uma realidade. Então, esse é o desafio. O que a gente observa é que o discurso do hub está muito presente na propaganda do governo, no discurso do governo, dos agentes do governo, mas essa coisa ainda, como a gente viu no seminário, nós somos ainda um porto que é muito discutido de dentro para fora, mas talvez não sejam vistos de fora para dentro como esse hub que o governo fala. Mas você liderou um evento no mês de março que reuniu várias entidades e ficou na proposta de entregar um documento que, na verdade, pudesse ajudar o governo ou como oferta de uma contribuição. Como é que está isso? Como é que você vai fazer? Qual é o cronograma disso, daquilo que no seminário foi chamado de preparação para a entrega aos novos dirigentes da Carta dos Portos? Exatamente. A gente realmente chegou à conclusão, Castilho, discutindo tudo isso, que não era só as contribuições de logística, sabe? A gente chegou à conclusão que nós estamos falando de realmente a necessidade de se criar um plano de desenvolvimento econômico de curto, médio e longo prazo. Então, nós estamos realmente agora ampliando isso aí. Chegamos à conclusão que essa história de fazer plano de governo em véspera de eleição, isso não faz sentido. Tem funcionado muito, né? A ideia realmente, até a gente fez uma parceria agora com a UPE, a Universidade de Pernambuco, de forma que possa servir o ambiente de pesquisa e desenvolvimento da universidade, com todas as suas unidades de engenharia, administração, economia, na parte de inovação, como um think tank, né? Uma fábrica de ideias que vai participar da discussão e da criação dessas propostas que pretende se entregar num próximo seminário, em março ou abril do próximo ano, já com um ambiente novo governador definido, em termos de governo, presidente, tudo, certo. E que possa ser monitorado a partir de então, porque não adianta também preparar um documento que está ficando muito bom, está sendo construído. A Anshan, em breve, vai apresentar o escopo inicial dessa carta dentro do eixo de logística. Então, sem depois ter um monitoramento. Então, a gente chegou à conclusão que estávamos falando de uma coisa maior, que é um plano de desenvolvimento econômico e social, que usa esses dois grandes ativos, logística e inovação, para identificar os gargalos e apontar soluções. Nós não estamos querendo fazer o papel da área de planejamento, do Estado, nada disso. A gente está como empreendedores, empresários, operadores preocupados com o ambiente de negócio. A gente está se reunindo e fazendo uma contribuição. A gente espera que essas contribuições, de alguma forma, possam ser executadas e dê um norte aí para alavancar os ativos do Estado. Paulo, eu queria, antes de encerrar, fazer um questionamento sobre a questão de, na sua visão, o que é que Suape, para onde vai Suape, ou melhor, onde Suape pode se inserir? É importante observar, Suape está completando 40 anos esse ano. É um marco importante, na verdade, é uma construção de
10 governadores, mas se você fosse falar de Suape dos próximos 40 anos, você acha que, você como homem de consultoria, onde é que esse porto pode se inserir de fato, levando em consideração tudo que o Marco Roberto disse, que a gente tratou daqui? Eu vou começar pela própria sua observação. Veja, é um porto que completa 40 anos e que tem lá atrás um plano desenvolvido para aquela região, para aquele lugar, um pensamento, né? Recordando o padre Lebré, com uma visão estratégica. E veja como é importante essa visão estratégica de longo prazo. Ele tornou-se realidade e ele está com 40 anos, trazendo uma maturidade e desenvolvimento para o Estado. Eu enxergo como um ativo importante, eu enxergo e quero lembrar que a gente passou num momento de conjuntura difícil, de crise, mas a gente não pode esquecer que Pernambuco tem uma série de ativos conquistados nos últimos 5 anos, seja no setor de petróleo, seja no setor automotivo, petroquímica, isso não desapareceu. Está lá em Suape, inclusive. Isso é um ativo importante, o Estado conquistou esses investimentos estão, no caso do automotivo, numa situação bem mais rápida, mais veloz, até pela característica do setor, mas o petróleo e gás e a petroquímica tende a retomar gradativamente. De alguma forma. Então, esse ambiente é um ambiente favorável e eu acho que Suape tem como ser uma das alavancas desse processo. Mas eu queria fazer novamente o link com o que Marcos colocou com relação a esse contexto mais geral. Eu acho que Suape é um dos maiores ativos em termos de logística, mas é necessário que o porto tenha o acompanhamento de todo um plano, de todo um desenvolvimento de ações estratégicas, objetivos, uma carteira de projetos que traga solução, concretude a esses desafios e faça com que a logística inteira do Estado, seja aeroportuária, portuária, do interior, faça com que esse porto se torne cada vez mais competitivo. Então, você tem um conjunto de investimentos, seja investimentos estruturais ou em inovação, que tem que acompanhar a questão portuária. O porto, por si só, ele não resolve a situação. Eu acho que isso ficou muito claro naquele seminário que a gente tratou, é aquela história. É a porta de entrada ou a porta de saída de um produto muito maior do que é um negócio chamado Pernambuco. Bom, eu conversei com o Marco Roberto Moura do B, que é presidente do CONE, conversei com o Paulo Guimarães, que é consultor da CEPLAN, e como a gente sempre faz todo final de programa, a gente encerra essa conversa com uma frase que possa servir de reflexão. Dessa vez eu trouxe aí do Stephen Covey, né? Que diz: eu não sou um produto de minhas circunstâncias, eu sou um produto de minhas decisões. Eu acho que isso vale para os próximos governantes, para as pessoas que vão dirigir Pernambuco. É hora de pensar em novas decisões sobre aquilo que a gente convencionou chamar de complexo portuário de Suape e que precisa se incluir definitivamente no cenário internacional. Muito obrigado, Marco Roberto. Muito obrigado, Paulo. 2 mais 1 fica por aqui. Volta na próxima semana e você pode ver esse e outros programas no site da tvjc.com.br. Obrigado e até a próxima terça-feira.